porque você acabou indo pra Itália rapidinho, você não conseguiu, posso estar errado, mas ter o entendimento do futebol brasileiro e desfrutar do futebol brasileiro, né? Porque você foi Não, muito rápido pra Europa, né? muito rápido. Não consegui. Eu acho que eu saí do Criciúma na época. Eu acho que, vamos dizer ali, o Catarinense, 17, 18, 19 jogos, mais uns 15, 18, uns 40 muito jogos, pouco aqui. muito pouco. E já fui, então eu acho que ainda eu fui para um time, Denilson, lá que era o Empoli, que é um time que hoje está na Série A do italiano, naquela época era a Série A do italiano, mas é que é um time que está sempre em Série A e Série B. E tem como o projeto deles é muito usar muito garotos da base. Formador. Então isso para mim, na época era para mim ir ou para Fiorentina ou para o Empoli. E naquela época eu e meu pai decidimos ir pro Empoli por esse motivo. Eu acho que isso me ajudou muito. O Empoli me deu Faz tempo. sentido. O Empoli me deu tempo. Por exemplo, eu cheguei lá com 18, 17 para 18, 5 anos de contrato, e eu ficava ali, primeiro ano, fiz 4, 5 jogos, nós classificamos para a Europa League na época, pô, ficamos em quinto colocado com o Empoli, pô, na Série A do italiano, eu fiz 4, 5 título. jogos, só que eu saí daqui jogando, e quando eu não jogava, eu tinha que ir lá jogar com o Sub-20. E eu dizia, não, eu não quero jogar, vou sair do Brasil jogando no profissional, vou pro Sub-20. Mas eles, não, tu tem que ir. Esse é o entendimento. Aqui na Itália é assim. Aqui na Itália o Adriano, quando veio pra cá, ele teve que ir lá no Parma jogar bem, na Fiorentina jogar bem pra depois ficar na Inter de Milão. Então tu tem que ter esse entendimento, e o Empoli me deu esse tempo de crescer. Sim, até que eu consegui mesmo me adaptar. E isso passou de eu começar aí mesmo, a Itália começar a conhecer o Éder, eu falei com 21 para 22, pensa, 3 anos depois, 2 anos e meio depois que eu tava lá já. Essa adaptação foi complicada? Complicada, cara. Complicada, eu cheguei lá, a diferença vamos dizer, do que hoje é o nosso futebol aqui no Brasil, a intensidade que está aqui, essas coisas juntas que hoje a gente já usa aqui no nosso futebol, entre o trabalho de força no campo e ao mesmo tempo já o treino. Muitas vezes na minha época eu fazia o quê? Academia de manhã e a bola à tarde, lá era tudo integral. 2 horas e meia, 3 horas de treino, pô, intensidade pau, você sabe que é assim, e aí lesão na posterior da coxa, fiquei me incomodando, ligava pro meu pai, quero voltar, não jogo. Esse período você ficou sozinho também? Sua Sozinho. família não foi com você? Sozinho. Morava sozinho, tipo, perto da casa do presidente, onde é que ficavam os meninos assim, sim. Eu morava sozinho, lógico, com toda a estrutura que o clube me dava, eu ia de manhã lá pro clube e ficava o dia inteiro, mas daí que eu falo onde é que entra, né, na sua primeira pergunta sobre a base, né, da família, sim, então sim. A família sempre comigo, me dando força, calma, meu pai fica aí, calma, se tu voltar pra cá depois... É fundamental, né? É fundamental, cara. Porque quantos que passaram comigo lá fora depois que não suportaram esse processo, depois se arrependem. Exemplo, hoje eu tenho um jogador lá no Criciúma comigo, um baita cara, um baita atleta, um baita jogador, que é o Viseu, Felipe Viseu, que saiu daqui do Flamengo. Saiu grande, bateu na Udinese. Chegou lá na Udinese, ele, pô, cara, cheguei lá, os caras, calma, porque lá, você sabe que na Europa, lá os caras falam assim, ó, o jogador aqui é de 28 a 33, 34, que é o momento dele, o top dele. Pô, aqui no Brasil, agora tá um pouco melhor, mas 28 os caras estavam dizendo que você tava velho já aqui no Brasil. Então, ele falou, pô, eu novo, verdade. Como que eu vou esperar até lá? Pô, vai lá jogar em tal time menor pra depois você voltar bem. E ele falou que ele não teve essa paciência, volta pro Grêmio, teve a lesão. Então hoje ele diz, cara, Éder, e eu falando isso aí pra ele, falou, cara, se eu tivesse alguém assim que me desse esse conselho, talvez eu ficaria lá. Porque hoje eu vejo que aqueles do meu tempo estavam na Udinese comigo, então tudo bem. O Depou, que depois foi o Rodrigo Depou, outros que chegaram na Inter de Milão, que chegaram no Milan, então... suportar o processo para acontecer, e os caras não têm paciência. Para acontecer, hoje. Chico, isso tem muito lá. Por exemplo, eu vivi um pouco isso lá com o Gabigol, quando chegou com nós lá na Inter de Milão. Ele vem também, o Gabi quando chegou lá, ele foi apresentado na área da Pirelli, que só o Ronaldo Fenômeno tinha sido. Olha a projeção... O tamanho que ele chegou lá. Claro. Entendeu? E, cara, um menino de muita qualidade. Só que é normal você sair aqui do Santos para ir você chegar numa Inter de Milão, onde, vamos dizer assim, ali tinha eu e o Icardi de atacante, o segundo atacante era o Rodrigo Palacios, do Boca Júnior, e era difícil para ele chegar já jogando, entendeu? Então, eu tenho que jogar, pô, apresentação. Então, calma, Gabi, pô, vai devagar, né? Calma. E talvez ele naquele processo todo, a gente até lembra que o próprio diretor falava pra nós, cara, quem sabe o Gabi vai em times, eu acho que na época era o Hertha Berlim, alguns times assim, emprestados pra ele crescer, depois volta. E aí eu acho que ele é pro entendimento dele também, da família também, lógico, de decisão aí vai pro Benfica, que daí também jogou um pouco menos, né? Lá tinha o Jonas, muito gol também e tal. Sim. E ele volta pro Brasil. Então, tipo assim, às vezes... E aqui se tornou o que ele é. Que ele é. Ele é gigante. Mas, já com nós lá na Inter, você via que era
um baita jogador. Sim. Um cara de muita qualidade, de muitas mais características mesmo do que o Gabi depois veio mostrar pra nós Mas aqui. olha o tempo que o Vini demorou pra acontecer no Real, né? Também. E, ó, foi muito criticado logo que Casemiro em chegou. outra posição, mas o Casemiro também passou um Também, processo difícil. também. Entendeu? Então, eu acho que esse processo, quando chega lá, cara, não é fácil. Se você não tem uma estrutura por trás, eu, lógico, saí do Criciúma, fui pra lá Sim. também, é diferente, né? Não é a mesma coisa do que eu Não, falei do Felipe não. Viseu, que saiu do Flamengo, ou do Gabi, saiu do Santos. Você dando esse exemplo, por exemplo, ser redundante, eu tive também os meus primeiros 2 anos, quando eu saí do Brasil para ir pra lá, eu saio jovem também para ir pra Espanha, pro Betis. Acaba a primeira temporada, eu venho pro Brasil de férias, eu falei pro meu pai, não vou voltar. Esquece. Não volto mais nem ferrando. Eu amassando a bola, pai. Amassando. E eu saí grande daqui, porque eu saí depois de uma final de Copa do Mundo 98, entrando no segundo tempo lá, jogando bem, transação mais cara do mundo e tudo mais. Eu cheguei na Espanha e falei, mano, sou o cara. Vou deitar aqui. E aí, cara, driblava um, perdia a bola. Então, treino com dificuldades, não sei o quê. E eu louco pra acabar a temporada. Aí acaba a temporada, eu venho de férias. Falei, pai, esquece. Não volto mais. Não volto. Meu pai falou, o quê? Não volta? Olha aí. Me botou no avião 2 dias antes. Vai. Então, essa é Que a é base esse familiar. detalhe, sabe? Que, exemplo, teu pai colocou você aonde? No lugar não. Ei, espera. Às vezes você tem essa parte familiar, ou quem trabalha do seu lado, que hoje tem muito isso, né? É o Diferente, preparador e tal, que diz, pô, não, tu tem que jogar mesmo. Tu é fera, tu tem que jogar no lugar do cara lá. E isso, às vezes, isso não é um te coloca problema. no teu lugar, Isso atrapalha. é um problema. Então, vive muitos caras que passaram que tiveram esse pensamento e, infelizmente, porque, pô, como você fala, você sai daqui, né, com uma das maiores vendas do futebol brasileiro, isso durou bastante, né? Acho que era 2013 tu foi... Bastante. Eu lembro Não, até o Lucas, né? Até o Lucas Moura. E eu Até o Lucas cheguei Moura lá ser e falei, vendido não pro- quero pro ficar PSG. aqui, irmão. E, pô, Na segunda temporada do mesmo jeito. não é Amassando fácil. a danada, pai. Amassando, amassando. Quantos E eu- anos de contrato? E eu ficava, 5 anos. Na época eu tinha feito 10. É, Que porque ainda podia fazer podia 10. fazer o contrato de 10 anos. Que foi o que me salvou, pra falar a verdade. Porque as minhas primeiras 2 temporadas eu não consigo jogar e eu começo a me questionar. Eu falo, mano, por que eu não tô conseguindo jogar? É. Por que eu não tô conseguindo driblar? Por que eu não consigo fazer a mesma coisa que eu faço lá, que eu fazia lá no Brasil? E aí aí você pode até me ajudar nisso e me falar sobre isso. Eu tive um cara dentro do clube, dentro do time, que era um dos mais velhos, que é o Alex, que hoje trabalha lá na comissão técnica. Esse cara foi importante nesse processo pra mim. Porque você, como brasileiro, você já chega com um olhar diferente na Europa. Sim. Independentemente de onde você vem, de time pequeno, ou, enfim, menor ou maior aqui do futebol brasileiro, as pessoas te olham diferente. É o brasileiro. O brasileiro, ele é diferente com a bola no pé. Então, quando você chega e não começa a desenrolar, gerou a desconfiança. Porque eu via no olhar dos caras. Eu via falar, mano, esse cara pagaram tudo isso nele e tal, como é que é? E esse Alex, ele me chamava e falava assim, Deni, daqui pra frente, tenta o seu drible. Daqui pra trás, pega e toca. No começo, entrava por um ouvido e saia pelo outro. Aí foi passando o tempo, eu fui percebendo que ele tinha razão, cara. Que eu não conseguia pegar a bola lá no pé do lateral ou no pé do volante e levar a bola até o gol, mano. Tem como. Que eu fazia isso aqui no Brasil, modéstia à parte, até com uma Sim, certa facilidade. facilidade. E lá eu falava, caramba, não tô Os conseguindo. espaços estão menores, Quando os eu caras começo a marcam mais. entender, ou começo a dar razão pra ele, o meu futebol começou a deslanchar. Você teve alguém nesse período seu também de começo de adaptação que dentro do vestiário te ajudou nisso? No Empoli eu tive muito isso. E por isso que eu falo que é um time formador nessa parte que dá tempo. Eu tinha, o próprio presidente, eu ficava frustrado também, que eu chegava, pô, eu saí daqui jogando, querendo ou não, com 17 anos de jogar uma Série A, uma Série B de brasileiro, pô, titular, tu chega lá e descer pra jogar com 20, pô, eu preciso dizer, calma, todo mundo tá feliz contigo aqui, mas tem que ter calma, pô, nos treinos talvez tu não tá tu não tá conseguindo ainda tal, mas tu vai pegar força, tu vai pegar tal, calma, tem que ter paciência e tal. Então eu acho que isso usa muito, né, Denilson? O que eu posso é que muitas das vezes pro jovem, que exemplo, você vai pra Itália, você tem que se adaptar à cultura deles. Entendeu? Você pegou Esse uma é fase de futebol italiano duro, né? duro, cara. Porque historicamente o futebol italiano é um futebol Duro, pegado, né? Duro e peguei uma das partes melhores, né, Denilson? Eu chego lá, tipo, na Itália 2005 para 2006. Eu acho que nessa época você tava sendo emprestado pro Bordeaux, 2006, Sim, por aí. pra Pensa, quando eu tava chegando lá, você tava indo pra indo pra França. Quando eu chego lá, cara, de 2006 até 2011, de lá de futebol duro, mas de grandes jogadores, né? Eu, molequinho ali, com 18 anos, indo pro banco contra o Milan, e era Ronaldo Fenômeno, Maldini, Nesta. Então, era um futebol duro, mas caramba, essa geração. Não, tá louco, cara. Nossa. Eu lembro meu primeiro jogo que eu fui convocado, com eu lembro, 18 anos, ali no banco ali, contra a Juventus. E
E a Juventus? Thuram, Cannavaro, Nedved, Trezeguet, Del Piero. Puta, caralho, eu ali, você só jogava com os caras no videogame. O Pirlo pô. tava no Milan nessa época. O Pirlo tava no Milan nessa época aí. Tipo, o mesmo Milan que eu tava falando, o meio-campo do Milan, Gattuso, Seedorf, Kaká, Pirlo, e ficava no banco ainda Ambrosini e companhia limitada ainda. Então, tipo assim, cara, peguei uma geração ali, pô, legal, meu. Depois em 2010 chegou Acho que foi a última, Ronaldinho Gaúcho. Foi o último grande momento, assim, do futebol Foi. italiano, né? Quando esses caras Isso, pararam, porque aí foi pro espanhol ali, né? 2011 teve a crise lá, né? Na Europa, e a Itália sofreu muito. Então foi esse momento que esses jogadores começaram... E aí surge o Barcelona do Guardiola e o Real do Cristiano. Isso, aí, começa a sair... Aí acabou. Sair da Itália, e aí teve essa dificuldade maior no futebol italiano. Eu